alguns comentários a respeito do bom ânimo. Embora pareça uma coisa simples, o bom ânimo, para ser vivenciado em toda a sua plenitude, exige algum esforço. Eu vou pedir aqui a permissão aos senhores, às senhoras, para ler uma frase da Joana de Ângeles, psicografada pelo Divaldo Franco, no livro Otimismo. A nossa Joana, considerada psicóloga espiritual, pelo muito que ela tem investido na temática, nos diz o seguinte: nestes dias difíceis para a humanidade, terás notado as convulsões sociais dilacerando as esperanças da grande mole de criaturas, num crescendo doloroso. A onda gigante do desequilíbrio, levando de rodão expressivo número de construções da fraternidade, avalanches contínuas de perturbação, soterrando planos elaborados com cuidado, parecendo que não há lugar para o bem, para o belo ou para o amor. Mais adiante, uma frasezinha aqui da Joana que nos alerta para a seriedade do assunto. Nos empreendimentos de qualquer natureza, é normal que muitos candidatos recuem ou estacionem, desistam ou se demorem molestos, o que, afinal, não constitui regra geral. Mede-se a grandeza de um ideal pelos efeitos que produz, bem como pela persistência de quem o expõe. Pois bem, meus amigos, observem os senhores, observem as senhoras, que realmente o momento não é dos melhores. Nós vivenciamos uma espécie de expectativa ansiosa diante das calamidades que vão se avolumando. Vocês têm notado isso. São erupções vulcânicas, tremores de terra, abalos sísmicos e maremotos, lá na Ásia conhecido como tsunamis, onde grande parte já dos habitantes do planeta estão partindo num estado de sofrimento, de muito sofrimento, porque só quem viveu, quem vivenciou um desses cataclismos sabe o quanto o nosso coração se constrange. Eu já passei por um terremoto, mas de pequena magnitude. Mas vocês não queiram saber. A pressão foi a 20 por 15. É natural. E nós ficamos sempre naquela sensação de que as coisas voltem a acontecer. Como se não bastassem estas acomodações das placas tectônicas que fazem parte de um processo de renovação planetária, observem as grandes convulsões sociais. Quem aqui pode dizer que vive plenamente a tranquilidade, a alegria, quando se desloca no trânsito, quando palmilha certas ruas mais escuras, a gente não vai com o coração na mão, como se costuma dizer? Nós somos ameaçados por marginais. São
tantas as notícias divulgadas na mídia. Os nossos filhos e netos sempre acossados pelos traficantes. E tudo isso nos abala, tudo isso nos traz uma sensação incômoda de falta de ambientação a essa realidade que aí está. Estamos no momento de transição, isto é sabido. Haverá, ao lado dessas coisas incômodas que estão já acontecendo, um aumento das enfermidades degenerativas? Há um certo incremento das neoplasias, sobretudo das enfermidades mentais. É muito grande o número de pacientes, de criaturas acometidas por autismo, depressões e esquizofrenias. Parece que isso vem no crescendo. A que se deve? A esta situação que nós estamos enfrentando. Os senhores sabem que, diante da problemática, os espíritos encarnados, menos preparados, menos amadurecidos para este confronto com a realidade atual que nos visita, passam por um processo de frustração. Vêm as decepções. Este clima provoca a sensação de desânimo. Aquela falta de coragem para que tenhamos condições de enfrentar os desafios cotidianos. Desânimo significa sem alma. Ânima, sem alma, sem capacidade de vida, sem capacidade de reação, sem capacidade de agressividade, que é aquela dose de ímpeto que todos nós temos que possuir. Agressividade, capacidade de luta, a ser disciplinada na prática do bem, sem deixar que jamais a nossa agressividade descambe para o lado negativo da violência. Mas no desânimo, estas coisas estão ausentes. As criaturas tornam-se apáticas, frias, indolentes, são envolvidas por este halo de tristeza. E aí então, meus amigos, a coisa tende a piorar. Vocês sabem que hoje existe uma relação mais acentuada entre as questões relativas à mente com repercussão no campo físico. Até mesmo alguns espiritualistas, cientistas, pesquisadores de renomada, têm buscado relacionar a física quântica com uma fenomenologia mental. A psiconeuroimunologia, que é um departamento muito novo das ciências biológicas e médicas, busca sempre estabelecer uma relação de causa e efeito entre as emoções descontroladas e as repercussões negativas que acontecem no nosso organismo como um todo, mostrando que uma emoção cultivada por um tempo mais prolongado, ela pode interferir no nosso sistema imunológico, ela pode interferir no nosso encéfalo, permitindo que os neurotransmissores sejam produzidos de uma forma anômala a ponto de prejudicar
algumas funções. A psicologia avançada, transpessoal, ela também busca essa relação de causa e efeito. Então, tudo nos leva a aceitar essa participação do nosso estado afetivo, do nosso humor, da nossa manifestação psíquica aqui no fronterreno, interferindo diretamente nas nossas funções fisiológicas e orgânicas. Vocês sabem que um estado de desânimo, o desânimo ele está muito próximo de uma depressão leve. Se a criatura não foi feliz no exame, se ela não alcançou o seu objetivo colimado, se ela vivenciou uma ruptura sentimental, se perdeu o emprego que lhe servia de sustento, e essas coisas comuns à nossa existência terrena, é natural que todos respondamos com uma certa dose de tristeza. A decepção nos traz esse estado de alma negativo, perfeitamente compatível com a realidade dos fatos. Não significa que, diante de uma dessas conjunturas, eu vivenciando um estado de desânimo, seja um espírito involuído. Embora nós saibamos que não sejamos lá grande coisa, porque o mundo de provações e expiações que nos abriga, ele, por enquanto, está apto a albergar espíritos de mediana evolução. Os poucos que se encontram acima dessa categoria são aqueles que nos visitam na condição de missionários e que trazem sempre aquelas mensagens tão bonitas de fé, de esperança, de otimismo, de bem viver, e que repercutem sempre favoravelmente em nossos espíritos ávidos, necessitados dessa dose, desse alimento espiritual. Pois bem, Hipócrates, considerado o pai da medicina, 400 anos antes de Cristo, Hipócrates já afirmava, naquela época, que as emoções comprometem a saúde. As emoções comprometem a saúde. Com o passar dos séculos, dos milênios, não houve modificação na tese hipocrática. Muito pelo contrário. As pesquisas atuais da moderna psicologia, dos neurocientistas, comprovam que as emoções negativas, se sustentadas além de um determinado tempo, elas começam a interferir nos nossos mecanismos nervosos, atuando lá nas sinapses, de tal modo que aquelas aminas, os senhores escutam muito isso, porque está sempre sendo publicado na imprensa leiga, a noradrenalina, a serotonina, a dopamina. Essas aminas, elas têm um papel importante de manter o nosso metabolismo psíquico em ordem. Mas elas podem sofrer interferências. E uma dessas interferências é decorrente exatamente das manifestações afetivas negativas. Mau humor, tristeza, desânimo, cultivados de uma forma prolongada. Nós sabemos que esta situação,
é capaz de bloquear seu turno, os fatores antitumorais. E o nosso organismo torna-se muito mais suscetível do desenvolvimento de certas patologias aí mais complexas, porque é o momento em que as neoplasias começam a se manifestar. Conhecemos vários e vários casos em que a tristeza, o desânimo causado por uma dessas vivências negativas, especialmente as relacionadas com perdas afetivas, depois de algum tempo, suscitaram o surgimento de manifestações neoplásicas. Mas a que se deve o fato? A que se deve? Senão a interferência da nossa mente nos mecanismos íntimos da nossa genética, das moléculas que compõem as células, especialmente aquelas relacionadas ao sistema nervoso e a determinados órgãos mais suscetíveis, aqui no nosso plano, do desenvolvimento de enfermidades graves. É um péssimo sinal cultivar o desânimo por um tempo prolongado. Nós observamos que os espíritos estão sempre nos chamando a atenção desse detalhe. Em princípio, as criaturas admitem que tudo não passe de uma informação romanceada, de uma informação interessante, trazida pela Joana de Ângeles, por André Luiz, por Emmanuel, que frisam a necessidade da criatura modificar padrão vibratório de comportamento no momento em que ele se sente assediado pela incapacidade de reagir com certa firmeza, com dignidade, aos desafios circunstanciais. A mente controla o nosso campo físico. Não adianta dizer, ele adoeceu porque há uma predisposição genética condicionando o desenvolvimento da enfermidade. Hoje, pesquisas mais recentes mostram que esta realidade, até então aceita, ela recebe agora outras influências do meio ambiente, o seu jeito, a sua maneira de ser, o tipo de personalidade que você exterioriza, que você cultiva, a maneira como você reage aos estímulos do meio ambiente, as suas viciações. Estas coisas podem interferir, sim, e levar a criatura ao desenvolvimento de doenças mais complexas. Fato é que há uma relação de causa e efeito muito acentuada entre a mente e o campo físico. Esse detalhe, ele já foi cantado até por trovadores populares. Eu me lembro que certa vez eu vi na internet uma quadrinha de um trovador mineiro, mas muito significativa e que pode ser perfeitamente comentada agora aqui, neste momento, diante da temática. Diz o trovador, é do passado a lição, mas com valor no presente. Só pode ter corpo são quem tem saúde na mente. É do passado a lição, mas com valor no presente. Só pode ter corpo são quem tem saúde na mente. Fora os aspectos psicobiológicos
que de certa forma estão sendo determinados pelas pesquisas que ora se desenvolvem em campo experimental, pelos neurocientistas, pelos psicólogos de vanguarda, nós temos agora que encarar essa situação por um aspecto espiritual. Vocês querem ver como certas situações se manifestam e que às vezes confundem o clínico porque ele não tem condições de identificar a causa daquela manifestação afetiva, daquela variação de humor, daquele estado negativo de alma. Ele não tem como identificar. Observem, falamos aqui que o planeta é de provações e que, portanto, recebe espíritos ainda de mediana evolução. Nós estamos cumprindo, através dos séculos, por meio das reencarnações sucessivas, a nossa tentativa de busca deste processo evolutivo, desse estado de ânimo, desta felicidade que não pertence ao planeta, por enquanto, mas que é objetivo nosso, forçar o acontecimento. Pois bem, talvez, em face à nossa pouca maturidade espiritual, é possível que, pelo menos em épocas transatas, os aspectos emocionais do nosso psiquismo tenham se mostrado muito mais exaltados que as nossas manifestações sentimentais mais elevadas. Todos hão de convir de que isto é um fato. Até hoje, muito embora estejamos em contato com a doutrina, muito embora estejamos sempre estudando, treinando o nosso espírito na prática do que é lícito e honesto, nós nos deixamos, às vezes, arrastar pelas emoções um tanto desequilibradas. É um estímulo ali no trânsito, é um probleminha na família, é uma discussão lá no ambiente de trabalho, o indivíduo se desequilibra, mas se ele é um iniciado, se ele tem a formação cristã mais solidificada, o processo de vigilância permite que ele desperte e mantenha-se ativo. Cometi um agravo. Fui infeliz na maneira como me dirigi ao companheiro. As criaturas iniciadas, elas têm essa capacidade de reconhecerem o momento exato em que o ato antiético foi praticado. Isso já é um sinal de progresso, porque você pode parar, deixar que a cabeça esfrie, passa aquele estado abrupto, intempestivo, relacionado com a emoção grosseira que nos aflige, aquilo passa, aí você passa a raciocinar. Se eu não devia ter dito aquilo, vou procurá-lo, e você pede o perdão. Pedindo perdão, o que é que acontece? Você se sente tão aliviado, porque você não guarda o sentimento de arrependimento, de remorso, por um tempo muito prolongado. Quando nós não tomamos essas iniciativas felizes e resolvemos, por uma questão de vaidade, de orgulho, carregar conosco estas emoções desequilibradas e nos afastamos do perdão, estejam certos de que em qualquer momento desta ou da próxima existência nós sofreremos as consequências, porque tudo fica registrado na nossa memória espiritual. Ela é como se fosse uma chapa fotográfica, onde tudo ali está revelado nos mínimos detalhes.
E nós não temos condições de dar um passo adiante, senão debitarmos até o último ceitil. Pois bem, digamos que em vidas passadas eu tenha convivido com essa situação de invigilância e me deixado envolver muito pelo desânimo, pelo desinteresse, pela tristeza. Ah, coitado, é um hipocondríaco, só pensa de forma negativa. Tem criaturas que se acostumam e alimentam este estado anômalo de vivência. É um vício. É um vício como outro qualquer. É um vício que precisa ser combatido com medidas que possam abalar profundamente o espírito enfermo, trazendo-o de novo a um estado de sanidade, de equilíbrio. A tristeza, a decepção, essa coisa toda é um vício. Às vezes, isso está presente no decorrer de toda uma reencarnação. Manifesta-se através das famosas depressões. A depressão leve, a depressão moderada, elas trazem uma carga de desânimo bastante acentuado, como os senhores sabem disso. Há criaturas que enfrentam esta situação por toda uma etapa reencarnatória. Altos e baixos, melhoras, recidivas. Então, os pesquisadores espíritas, que no presente momento estão mais atentos à observação do comportamento humano em campo experimental mediúnico, anotaram um detalhe interessante. Muitas vezes eu estou aqui, na reencarnação atual, e enfrento uma situação desagradável, uma situação que machuca intensamente o meu coração. Digamos, uma decepção sentimental. E você cai naquele estado de desânimo, de tristeza, e aquilo vai se acentuando. E, de repente, você percebe que o processo vai se intensificando. E você vai se entregando. Aí, então, dizem os pesquisadores espíritas de vanguarda, é muito possível que, lá da memória espiritual, sensação semelhante que você tenha vivenciado no pretérito, por uma questão de superposição de imagens, ela emerja lá da profundidade do inconsciente pretérito. Emerja, chegue até ao nível da consciência de superfície e faça com que a sensação de desânimo do presente se misture com a sensação de desânimo do pretérito. E a criatura tem o seu processo acentuado e entra naquele estado de depressão mais grave em que os clínicos não sabem o que fazer. Porque se alguma medida tivesse que ser tomada, isto implicaria na necessidade de se colocar em prática os ensinamentos da medicina espiritual, desta medicina que está sendo descrita, desenvolvida pela doutrina espírita em seu aspecto científico, porque o aspecto científico da doutrina tem esse objetivo. Ele está, hoje, vivenciando um quadro de depressão mais acentuada em face a uma ressonância vibratória com o passado. O que é que isso exige? Tratamento clínico ao lado do tratamento espiritual. O Espiritismo jamais pretendeu se miscuir com a nossa medicina clássica. Não há nenhum interesse.
Porque o que é da alçada da medicina pode ser perfeitamente tratada de forma científica por meio das medidas que nós podemos tomar. Mas os aspectos espirituais, esses fogem ao nosso controle, porque nós desconhecemos a realidade do espírito. Se for um profissional da saúde que tem algum conhecimento de causa, então é possível que a parte espiritual seja trazida à tona e nós iniciemos com aquele paciente todo um trabalho de reprogramação mental, de fluidoterapia mais profunda, que vise, de certa maneira, apagar aquelas vivências ainda pretéritas que repercutem por meio dessa ressonância na vida atual, na existência atual. Então, esse é um outro aspecto que nós gostaríamos de comentar e que, graças a Deus, começa a ser levada em conta pelos estudiosos da doutrina espírita. Meus amigos, a questão do bom ânimo, como fator preservativo da saúde, como profilaxia da sanidade mental, já havia sido descrito também pelo grande terapeuta de nossas almas, o grande psicólogo que é Jesus Cristo. Observem, João 16, 33, Jesus alertou: no mundo passais por aflições, isso dito há 2000 anos atrás, mas tende bom ânimo, ou seja, procure forças. Será que eu empreguei a palavra correta? Forças. Procure coragem, procure boa vontade. O que nós precisamos na atual existência é de manifestar boa vontade. E não força de vontade, porque a vontade ela não deve ser medida através da força, mas boa vontade. Quando alguém nos alerta, quando alguém nos estende as mãos, você está entrando num processo grave. Cuidado, para que você não venha desenvolver uma patologia psíquica mais complicada. Nos alerta, nos traz a uma casa espírita. No meu entender, o centro espírita, ele tem uma função multifatorial, mas ele atua em todos os sentidos que os senhores possam imaginar. É pronto-socorro. Aqui nós recebemos os aflitos do caminho, os enfermos, os que se encontram em estado de desespero e que adentram aqui o nosso recinto, buscando uma palavra de estímulo, de conforto, de carinho, para que tenham condições de reagir e sair do estado de desânimo para o estado de bom ânimo. O centro espírita é uma escola, onde nós aprendemos com os luminares, com aqueles que já nos antecederam na grande viagem, que habitam o primeiro andar da vida. Aprendemos com ele as lições que se gravam profundamente em nossos espíritos e que servem de combustível, de estímulo, porque o conhecimento é a fonte da autoconscientização. Quem mais lê, mais sabe, mais conhece. Quem mais conhece, mais condições tem de desenvolver a sua afetividade, o lado positivo do seu psiquismo. Eu não quero dizer com isso
que aquela criatura iletrada não tenha condições de se distinguir na existência. Tem, desde que seja um espírito calejado, desde que seja um espírito mais amadurecido, um espírito dotado de um senso de moralidade superior, como aconteceu com o nosso saudoso Chico Xavier. Não tinha faculdade, não tinha título. Para ele pouco importou um diploma. Ele labutou no campo do bem. Os senhores sabem que o nosso Divaldo também não possui título superior, no entanto se desempenha tão bem. A exemplo de um Paulo de Tarso, é aquele que cumpre essa tarefa missionária cansativa de, pelo verbo, levar o conhecimento do Evangelho no Brasil e mundo afora. Então, esses podem sim, dependendo do seu estado de evolução, se desempenharem muito bem. Mas nós, que tivemos a chance de uma formatura, que tivemos acesso aos livros, que talvez, por necessidade, precisamos de analisar, de ler, de refletir bastante, para que aquelas condições afetivas do Chico um dia pudessem ser despertadas em nós. Os caminhos são vários. Nós nos sentimos profundamente agradecidos e buscamos, por meio dessa forma, atingir os nossos objetivos. Olha, o Chico, por meio de Humberto de Campos, nesse livro, Bom Ânimo, eu sugiro que os senhores leiam. É uma obra fantástica. Humberto de Campos, o nosso querido irmão X, conta uma historiazinha interessante relacionada a um fato bíblico, a um fato evangélico. Ele conta que um dos discípulos mais chegados ao Cristo, chamado Bartolomeu, era uma criatura triste por natureza. Era um indivíduo dotado de desânimo. E Jesus, muitas vezes em suas pregações, notava a maneira de ser de Bartolomeu, sempre suspiroso, sempre apresentando aquele ar sofrido. E um dia, nos diz Humberto, que na casa de Simão Pedro, quando Pedro, envolvido lá com os familiares nos afazeres domésticos, lhe permitiu, Jesus fixou a fisionomia de Bartolomeu e se aproximou, pousou a mão no seu ombro e disse: "O que se passa, Bartolomeu? O que há contigo?" Ele disse: "Não sei, mestre. Eu estou com o Senhor desde as primeiras horas. Eu me envolvi tanto com o seu trabalho na disseminação da Boa Nova. Mas eu me sinto tomado por esta tristeza tamanha. É alguma coisa que vem lá da profundeza da minha alma e que tem relação com esse estado de coisas. Imagine, há 2000 anos atrás, hein? Bartolomeu preocupado com a política, com os negócios, com a situação financeira, com os problemas que até hoje nos afligem. E o Bartolomeu dizia que tudo aquilo, a desconfiança no semelhante, a desonestidade campeante, muito parecido com a situação atual. E o Cristo escutou e disse: "Mas Bartolomeu, você é seguidor da Boa Nova? A minha palavra, o meu evangelho, veio para ilustrar, estimular e trazer bom ânimo para as criaturas, Bartolomeu. O nosso evangelho tem por objetivo a transformação da humanidade,
Há de chegar o dia em que, Senhor, corta Bartolomeu. O único detalhe que me deixa um pouco mais animado é quando eu escutei do Senhor de que vosso reino não é deste mundo. Então eu vou aqui, com todo esse abatimento, esperar a minha partida para que eu possa gozar da plenitude, da felicidade lá no vosso reino. Não, Bartolomeu. Eu falei isso de uma forma poética. Nada impede de que esse estado de felicidade seja trazido para o âmbito terreno, porque vai depender da transformação moral de cada um, do desejo de ser bom, de praticar a caridade, o respeito e de se conviver neste clima fraterno. Então, Bartolomeu, sentindo-se amparado pelo mestre, ele faz uma outra pergunta. Mestre, o vosso evangelho exige de nós firmeza de propósitos? Exige. Cristo olhou compassivamente para o seu querido discípulo e respondeu: não, Bartolomeu, a verdade não exige, a verdade transforma. Você, em contato com a verdade, de tal maneira sentir-se-á iluminado que você, por força das circunstâncias, se transformará e deixará de lado este estado de homem velho, transformando-se num verdadeiro homem novo, cheio de entusiasmo e de bom ânimo. Então Bartolomeu foi mais adiante. Mestre, e quando os negócios do mundo nos são adversos, os negócios? Ele era pescador. Ele comercializava o peixe para aqueles comerciantes mais ricos que estavam sempre tentando explorá-lo, como sempre acontece. Pois bem, lhe responde Jesus: Bartolomeu, qual é o melhor negócio do mundo? São as transações comerciais feitas a peso de ouro e que podem comprometer a consciência e nos arrastar a dramas imensos de arrependimento? Ou são aqueles negócios em que você trabalha o burilamento de sua alma para a eternidade? E assim, Jesus foi trocando ideias com Bartolomeu e ele falou assim: mestre, ele tinha perdido a mãezinha dele recentemente. Mestre, não se justifica a tristeza ante a perda de um ente querido? E o mestre respondeu com aquela sabedoria, mas na simplicidade de um verdadeiro irmão maior. O mestre respondeu: mas quem está perdido? Ele falou em perder. A gente não se entristece quando perde. Isso, mas como? Quem está perdido na casa do meu pai? Quem? A casa do meu pai é o mundo espiritual, onde todos nós nos concentramos, nos auxiliamos, nos ajudamos mutuamente, Bartolomeu. Não há por que temer, a ponto de apresentar este estado de espírito tão negativo. E assim Bartolomeu foi naquele diálogo com Cristo, até que Simão Pedro, com a família toda, envolveu os dois, teve aquele momento quase que particular de aprendizado. Diz o nosso Humberto de Campos que, a partir daquele momento,
Bartolomeu se transformou. Deixou de ser um homem triste, deixou de ser uma criatura desanimada, para cultivar a alegria e o bom ânimo. Pois bem, o que nós podemos fazer? Eu tenho certeza que todos aqui, cada um teria uma resposta, um acréscimo, uma ajuda a nos trazer. Mas eu me lembrei de um detalhe muito interessante que nos foi trazido por alguém, para encerrar. A pessoa disse assim, olha, o que nós precisamos para sermos felizes aqui na Terra e já vivenciarmos este clima de euforia e de bom ânimo, é carregar na nossa consciência uma farmácia consciencial. É muito importante que nós tenhamos sempre a lembrança dessa farmacinha presente aqui dentro da cabeça, lá no nosso campo mental. E nessa farmácia, a criatura citou 6 medicamentos. Disse, olha, é interessante que nessa farmacinha consciencial nós tenhamos pílulas de alegria, porque sem alegria nós não temos condições de bem viver, de manter um estado de sanidade física e mental compatível com a nossa luta pelo progresso e pela evolução. Então é preciso manifestar alegria. É preciso que nós tenhamos uma vacina. Uma vacina. Essa todos nós temos que recebê-la. Essa vacina é importantíssima. Mas vacina contra o quê? Contra o sarampo, contra a gripe, contra... Não. A vacina contra a inveja. Porque a inveja é uma espécie de câncerzinho da alma. A inveja dentro de casa, dentro do lar. Tem familiares que invejam um ao outro. Dentro do nosso ambiente aqui institucional. Tem, por incrível que pareça, o que prova que nós somos ainda tão humanos, médios que têm inveja de outros médios. Companheiros que têm inveja de outros tarefeiros. Criaturas que têm inveja do vizinho, a casa é melhor, do carro do vizinho, é um carro mais novo, é importado, da mulher do vizinho, que é mais bonitona, etc. Essa inveja nos maltrata, essa inveja impede, ela contribui sim para o surgimento de afecções digestivas as mais variadas, cálculos biliares, hepatite, cirroses e outras coisinhas mais. O terceiro medicamento da nossa farmacinha mental são cápsulas, forma de cápsulas. De quê? Cápsulas de paciência. Nós não podemos viver bem se não cultivarmos a paciência e a tolerância, especialmente dentro do lar, com aqueles que convivem conosco mais de perto. O lar é um grande laboratório que nos permite o exercício da paciência e da tolerância. E ampolas? Agora essa vai ter que ser injetável. Ela pode doer um pouco, mas é benéfica ao nosso espírito. Ampola de coragem. Coragem que nós necessitamos naqueles momentos em que tropeçamos, em que nos defrontamos com as situações mais complicadas, não é? E que exigem um pouco de coragem para que o nosso bom ânimo se manifeste e tenhamos condições de continuar. Ainda em forma de xarope, nós não tínhamos falado no xarope. E que tipo de xarope nós podemos fazer? Tirar lá da farmacinha consciencial e de vez em quando fazer uso de uma colherzinha, hein? Xarope de ternura, porque falta ternura atualmente em nossa humanidade. Por isso que a Joana de Ângeles fala da necessidade
de conseguirmos os nossos objetivos em relação à saúde integral, dulcificando os corações. Não adianta alimentarmos ainda, por quantos séculos, esse coração de pedra, de indiferença, massacrando os nossos semelhantes, humilhando. É preciso que nós dulcifiquemos os nossos corações com o xarope da ternura, porque a ternura é um daqueles elementos capazes de patrocinar a elevação das nossas almas. E, finalmente, o remedinho em forma de gotas. Era o que estava faltando. Gotas de entusiasmo. Sem entusiasmo, nós não conseguimos nada. Imaginem, senhores e senhoras, se eu estivesse aqui falando assim. Pois é, meus irmãos. Esses problemas são tão complicados. A gente se esforça, mas nem sempre as coisas saem como a gente quer. Vocês iam ficar olhando assim, mas que carequinha sem entusiasmo? Que cara mais complicado, né? O entusiasmo em tudo aquilo que nos envolve no decorrer do dia, no trabalho, em casa, na participação na nossa instituição que nós frequentamos, espírita, no nosso trabalho, no voluntariado. Assumam compromisso, mas assumam com entusiasmo, porque assim teremos condições de darmos aquele passinho avante em busca do nosso progresso espiritual. Desejo muito bom ânimo para os senhores e as senhoras. Muito bom ânimo. Que Jesus nos abençoe, que nos envolva o Mestre com seu manto sagrado e que todos nós nos sintamos cada vez mais aquecidos na chama viva do seu imenso amor. Muita paz.